antiga gestão da Santa Casa, da antiga provedoria que está afastada da Santa Casa, onde eles criticam a nota enviada pelo Sidney e pelo Jorge para a imprensa. Inclusive, eles dizem o seguinte, que vocês mostraram um valor de 6 milhões de dívida da Santa Casa no passado, sendo que seria na faixa de 2 milhões essa dívida. Isso está correto? Olha, Carlos, eu estou tomando conhecimento do documento hoje. Eu acho que a provedoria antiga, ela tem que responder e questionar esses valores junto ao Ministério Público, que é quem está investigando todas as informações e para quem nós enviamos todas as informações e as comprovações dos números que nós apresentamos. Como eu falei anteriormente, nossa gestão foi sempre pautada na transparência, até mesmo por uma obrigação do próprio decreto de intervenção. Então, todas essas informações com relação às dívidas, com relação ao passivo e com relação à situação financeira da Santa Casa, foi enviado ao Ministério Público. Inclusive, o Ministério Público pediu uma auditoria mais detalhada do que aquela que nós entregamos em novembro do ano passado. Essa auditoria está acontecendo, pelas informações que nós tivemos do próprio prefeito e do secretário de Saúde antes da nossa saída. O prazo final de entrega dessa auditoria é para agora no início do mês de novembro. E há 2 meses atrás, essa auditoria já apontava mais de 10 milhões de reais de desvios da Santa Casa. Então, quer dizer, eu acredito que esses números questionados pela antiga provedoria têm que ser questionados e apresentados ao Ministério Público. Cabe ao Ministério Público investigar e definir. Inclusive, eles alegam que eles apresentaram um balanço em 2013 e de que os interventores não teriam apresentado de 2014. Isso procede? Olha, eu até, quando estive na Câmara no dia 20 de agosto, sendo sabatinado pelos vereadores, me foi questionado esse ponto e eu tive a oportunidade de solicitar ao senhor Rodolfo, que era o antigo provedor, que fosse até a Santa Casa assinar o balanço de 2013, que não estava assinado ainda. Então, essa informação já foi respondida. De qualquer forma, o balanço de 2014, ele foi enviado ao cartório, registrado em cartório, e enviado para a Prefeitura no nosso relatório do mês de junho de 2015. Então, quer dizer, já está em posse da Prefeitura, os livros já estão todos assinados, estão todos encadenados, estão lá com a própria Prefeitura e com a Santa Casa. Cabe à Prefeitura definir agora a data que se vai ou não publicar, uma vez que a Santa Casa passa por um processo de intervenção. Então muda-se a dinâmica da empresa. As informações essenciais que têm que ser enviadas para a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, foram enviadas, né, com relação ao balanço patrimonial. Agora, a publicação ou não, cabe à Prefeitura, uma vez que a entidade passa por uma intervenção, passa por uma gestão do município. Já a diretoria que está afastada da Santa Casa alega também nesse documento que em 15 meses a Santa Casa teria recebido em torno de 28 milhões de reais e que há uma dívida de aproximadamente 10 milhões de reais. Esses números batem? Não, realmente não batem. Se você fizer o cálculo, é muito simples, 1.350.000 ao mês, você multiplica isso daí por esses meses que eles estão citando, você vai ver que não fecha as contas. É por isso que eu falei que a calculadora deles realmente nunca vai bater com a nossa. Sidney, a população está sofrendo hoje com a falta de médicos na Santa Casa, o PA está praticamente fechado, atendendo apenas emergência e urgência. Pela sua experiência nesse prazo de 15 meses que passou pela Santa Casa, acredita que teremos uma solução em breve? Olha, Carlos, primeiro eu acho que a Santa Casa passa por um processo de uma crise de confiança interna, né? Eu falo isso com relação aos funcionários e às equipes médicas. O que deflagrou a greve dos médicos e o que deflagrou um desconforto todo por parte da equipe de funcionários foi mais uma crise de confiança entre a atual gestão, porque houve uma dicotomia muito grande entre o discurso anterior e que vem sendo falado pelo próprio prefeito com o discurso da atual equipe interventora e do diretor de saúde, do Dr. Sandro Rizzi, né? Então, as próprias pessoas ficam nessa insegurança e o que amplifica e gera essa greve. Ora, ao longo dos 15 meses que nós estivemos à frente da Santa Casa, não houve atraso com relação ao pagamento de funcionários, muito pelo contrário, quando nós assumimos existia um atraso com relação ao pagamento das férias, nós conseguimos regularizar essa situação, existiam atrasos com relação ao pagamento das equipes médicas, nós conseguimos regularizar essa situação, e agora, aparentemente em menos de 30 dias depois da nossa saída, foi instaurado um caos administrativo dentro da própria Santa Casa, um pânico generalizado com a paralisação dos serviços.
Isso nos causa uma grande preocupação, porque não era esse o caminho que nós estávamos pretendendo e não era esse o caminho que nós estávamos trilhando para a Santa Casa. Houve uma mudança de rumo muito repentina. Fala-se hoje no fechamento de serviços como do laboratório, que já foi divulgado aqui pelo próprio prefeito numa oportunidade no dia 1º de julho, numa entrevista com você, que era um avanço para a própria Santa Casa. Hoje fala-se em fechar isso. Fala-se também em fechar, voltar a terceirizar o estacionamento, que hoje é uma fonte de receita da própria Santa Casa. Então, esses discursos de fechamento de serviços que estão caminhando e que têm um potencial futuro de agregar receita para a Santa Casa é que geram essa crise financeira. Eu acredito fortemente que essa crise é possível de ser contornada. É possível com diálogo, trazendo as equipes médicas, trazendo a confiança, a parceria das equipes médicas e do corpo de funcionários, é possível reverter essa situação. Se a prefeitura hoje não possui caixa, não possui dinheiro, não possui orçamento para sustentar os 3 meses, vale uma renegociação com as equipes médicas para que seja suportado esses últimos 2 meses, agora nós estamos falando de novembro e dezembro, seja renegociado isso para que a gente consiga sair da crise. É possível, eu vejo, sim, alternativas para se contornar essa crise e se reestabelecer o serviço de saúde dentro da Santa Casa. Pode falar, Jorge. Falar sobre o estacionamento. O estacionamento da Santa Casa era terceirizado, era pago uma mensalidade de R$500 por mês desde 2009. Quando findou o contrato, nós findamos o contrato com essa empresa e passamos a fazer esse serviço. Só que esse serviço nós fizemos beneficente, ou seja, quem entrava na Santa Casa e teria que ficar algum tempo lá dentro, ele pagava se ele fosse da vontade dele, não era obrigado. Então, tanto é que se você pegar o ticket da entrada da pessoa, você vai ver que está escrito beneficente, não era nada cobrado. E agora eles querem terceirizar, então quer dizer, nós passamos a receber de R$500 por mês, sem nenhum reajuste desde 2009, o que nos causa uma estranheza muito grande, passamos a R$30 mil por mês, uma receita para a Santa Casa de R$30 mil por mês. Por que terceirizar outra vez agora? Então, é uma pergunta que, se é beneficente, então é uma pergunta que também fica no ar, e a gente fica também indignado com essa situação, porque acaba prejudicando a nossa evolução dentro da Santa Casa. Não é uma grande quantia, mas é uma quantia para a Santa Casa significativa. Jorge, eles alegam no documento que nós recebemos aqui também que a Santa Casa não poderia explorar estacionamento, e sim apenas trabalhar com saúde. Muito bem. Como eu falei para você, se nós quiséssemos explorar o estacionamento, nós teríamos que registrar e aí sim cobrar realmente. Aí você cobra. Aí nós temos que montar uma firma, fazer um CNPJ, quer dizer, fazer como se fosse uma firma normal, entendeu? Para você poder cobrar. Mas ali é beneficente. Quando é beneficente, não existe isso que eles estão alegando. Muito bem. Sidney, Jorge. Esse ponto. É importante a gente lembrar que a Santa Casa é uma instituição filantrópica, portanto ela está apta a receber doações. A receita arrecadada pelo estacionamento da Santa Casa, que hoje gira na casa de 28, 29 mil reais, ela é dada entrada nos cofres da Santa Casa e no balanço contábil da Santa Casa como título de doação. O recibo que é emitido à pessoa que utiliza do estacionamento é bem claro nisso, onde ele grifa a questão de que aquele dinheiro está sendo doado à Santa Casa. Então, não é uma exploração de um serviço com fins lucrativos. A Santa Casa não pode explorar um estacionamento com fins de obter lucro, mas ela pode, sim, chamar a sociedade para que a sociedade contribua na forma de uma doação para aquele espaço e para aquela utilização daquele serviço que está sendo prestado pela Santa Casa. Eu gostaria de também aproveitar o gancho sobre quando você perguntou da saúde, da situação. Realmente é muito, muito, muito lamentável o que está acontecendo. Que São Roque já foi referência na região.
E nós, com certeza, dentro do nosso projeto, voltaria a ser referência na região, certo? Então, veja bem, nós trabalhamos para isso. E me parece que algumas pessoas não desejam isso, entendeu? Então eu vejo com tristeza, porque algumas pessoas estão instaurando o caos na saúde para se beneficiarem de alguma forma que eu não sei qual que é. Não estou acusando, mas a impressão que dá é essa. Essas pessoas estariam na própria administração municipal? Eu acredito que sim. Muito bem, Sidney. Os funcionários estão preocupados, apreensivos e, claro, que podem ocorrer demissões na Santa Casa. O Sidney acredita que isso pode acontecer de fato? Olha, Carlos, eu tenho acompanhado aí pela imprensa e vi uma notícia por parte do próprio sindicato dos funcionários da área de saúde que a atual intervenção, a equipe interventora, pretende aí uma redução no quadro de cerca de 60 profissionais. Me preocupa quando se fala redução do quadro de profissionais, primeiro porque o quadro foi dimensionado seguindo normas do próprio Corém, da própria Vigilância Sanitária e órgãos regulamentadores. E segundo, que o hospital é um prestador de serviços. E como prestador de serviço, o principal insumo material de trabalho é a mão de obra humana. Diminuir mão de obra significa diminuir o potencial de trabalho, diminuir o número de atendimentos, diminuir